Então vamos continuar tentando entender alguma coisa do que aconteceu até agora. Minha expectativa é a seguinte: eu acho que ensinar é mostrar para alguém aquilo que ela já sabe. Mas às vezes a pessoa precisa aprender alguma coisa antes. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa para eu tentar dizer, a gente aprende. O que a gente aprendeu? Então, eu ainda vou continuar falando da derivada. E vou me colocar ainda no plano. Estou aqui em R2, pegar um retângulo R, pegar um campo F de R em R2, de F igual a F1, F2. Essas quatro curvinhas aqui são o bordo de R, né? A gente tem um teorema que é o teorema de Green, que é a versão mais simples assim do teorema de Stokes, também do teorema da divergência, num certo sentido, né? Que diz que a integral sobre o bordo de F do campo F é igual a integral sobre R de um certo df. Eu vou fazer uma dedução muito tradicional agora desse teorema. É só você pensar assim, né? Vamos dizer, aqui é o vou chamar assim, de A10, A11, A20, A21. E repara que a integral sobre o bordo de F do F dl são quatro integrais. E duas delas são nesse intervalo aqui e duas são nesse intervalo aqui. Então você tem aqui, ó, vou fazer essa menos essa primeiro aqui, né? Quer dizer, você tem a integral sobre de A20 até A21. Observa que o vetor, se você botar o vetor velocidade aqui, é o 0, 1. O vetor velocidade aqui também é o 0, 1. E o vetor velocidade aqui é o 1, 0. E aqui também 1, 0. Então, quando você fizer o produto escalar do F pelo vetor velocidade, o F é F1, F2. Está só F2. Então, aqui você vai ter F2 calculado em A11 T2, quer dizer, aqui nós vamos botar variável T1, aqui é variável T2, menos F2, quando eu integrar aqui, na verdade aqui o vetor velocidade é menos 0,1, e aqui é 0,1. Aqui ele é, na verdade, né, menos 1, 0, e aqui é 1, 0. Então você vai ter, se estou botando esse aqui positivo, menos esse daqui, né? F2 de A10 T2, aqui a variável é T2. E mais a integral aqui de A10 até A11. Aqui eu vou ter F1. Eu acho que eu vou fazer, em vez de fazer F1
aqui e menos F1 aqui, eu vou botar um menos aqui. Um menos aqui, e aí eu vou fazer F1 aqui, menos F1 aqui. Está mais razoável. F1 de T1 a 2,1 menos F1 de T1 a 2,0 dt1. E eu, como eu estudei bem cálculo de uma variável, como todos nós aqui, né? Eu olho para isso e digo, poxa, isso aqui, ó, para cada T2, isso aqui é uma função calculada aqui, menos ela calculada aqui. Quando eu tenho a função em B menos a função em A, eu, em vez de fazer o teorema fundamental do cálculo, posso desfazer o teorema fundamental do cálculo e dizer que é a integral da derivada. Então, supondo que eu esteja, vamos dizer, que minimamente as derivadas parciais aqui sejam integráveis, né, esse cara daqui, esse primeiro, é a integral de A20 a A21, da integral de A10 a A11, da derivada em relação a T1 aqui, né? D-ROM F2, D-ROM T1, de T1, T2, DT1, isso aqui é isso, DT2, e mais a integral de A10 a A11, isso daqui é uma coisa calculada em A21 menos a coisa calculada em A20. Então, isso aqui é a integral de A21 de A20 a A21, da derivada disso daqui, né? D-ROM F1, D-ROM T2, aqui era menos, né? Menos, dt2, dt1. E isso, eu estou vendo, são duas integrais, né? Como estou pensando em integral iterada, eu também, geralmente, eu tenho uma integral no retângulo e eu transformo numa integral iterada. Aqui eu estou andando de trás para frente, eu tenho a integral iterada, eu digo, isso é uma integral no retângulo. Então, eu andei com o teorema fundamental do cálculo de trás para frente, agora com o teorema de integração iterada. Então, isso daqui é igual a integral sobre o retângulo dessa diferença, d-ROM F2, d-ROM T1, menos d-ROM F1, d-ROM T2, de T1, T2, ou simplesmente, não precisa explicitar as variáveis, vou deixar assim só. E aí eu chamo esse cara daqui de df. Acabei de fazer uma dedução simples do teorema de Green, no caso mais simplesinho. Ok? Vocês encontrarão isso em qualquer livro de cálculo. Então, esse teorema, isso aqui... tem um problema, tem uma coisa assim que tem um detalhe matemático, que é o seguinte, né? Eu precisei, nessa história, garantir que valesse o teorema fundamental do cálculo aqui. Então, que cada uma das derivadas parciais fosse integrável. Quer dizer, eu estou supondo, então, que minimamente a minha f é contínua e as minhas derivadas parciais são integráveis. Bom, o que garante que eles são integráveis em uma
e uma variável. Na variável correspondente. Quer dizer, para cada T2 eu preciso que essa derivada seja integrável em T1. Aí eu posso escrever isso aqui. E, na verdade, vamos dizer, para eu poder passar o teorema de Fubini, não é nem Fubini, mas integral iterada, eu preciso que essa coisa aqui seja integrável. Mas no final das contas, né, esse df daqui, que é isso, se eu olhar só para o teorema, eu só preciso que isso daqui exista e seja integrável para poder escrever essa coisa aqui. Então, a hipótese, vamos dizer, a hipótese que deveria ser verdadeira, deveria ser a hipótese de integrabilidade disso daqui, e não de cada uma separadamente. Repara que lá nas funções de variável complexa, né, você tem que isso aqui é zero. A simples hipótese de derivabilidade complexa implica que você tem duas coisas assim para integrar e as duas são zero. Então a integral existe. E aí você não precisa nem supor que a sua função de variável complexa tem derivada contínua, porque seja contínua ou não, esse negócio vai dar zero. Então, é exatamente uma situação em que essa demonstração do teorema não garante o Cauchy-Goursat em toda a sua generalidade. Quer dizer que uma derivada no sentido complexo, sem supor C1, já garante a analiticidade. Mas tudo bem, só vou ficar nisso aqui e dizer, bom, então isso aqui, tranquilo, isso a gente... É uma outra maneira de ver esse teorema aqui, e é facilzinha. Mas, de novo, né, é misterioso. É uma coisa assim, saiu assim. Bom, tem uma vantagem, né? Isso mais ou menos dá para ver que você, como adaptação, você pode fazer o teorema da divergência num bloco também assim, né? Porque você vai ter integral numa face e outra face, as duas têm a mesma parametrização, então você vai botar uma diferença, quer dizer, o teorema da divergência deve sair assim, e pode fazer uma generalização para Rn, mas sempre de um teorema tipo teorema da divergência. Mas continua meio misterioso. Então, na aula passada, eu cheguei com uma proposta diferente. Vamos, em vez de agora de pegar o experimento e dizer, ó, o experimento deu isso, dizer, olha, o resultado final é esse, né, o experimento tem essas coisas, e eu posso usar isso para repensar essa derivada. Então, a ideia seria então o seguinte, né? Você tem aqui, não precisa ser um bloco, mas você está aqui no bloco, pegar um ponto X e dizer o seguinte, eu vou chamar de, eu tenho meu campo F, eu pego isso daqui, pego isso aqui, pego assim, pega esse bloco beta, aqui tem o bordo de beta, né? Tem o meu campo F, eu vou tentar fazer uma coisa assim, df em x é igual ao limite, quando beta tende a x, de 1 sobre a medida de beta, quer dizer, a área de beta, a integral sobre beta, sobre o bordo de beta, de f. Usando a ideia o quê? Que se eu fizer a integral sobre o bordo de beta de f, eu acredito, vamos dizer, que eu estou considerando é que isso daqui deveria ser a integral sobre beta de df. Então, se eu dividir pela área de beta,
sendo otimista, isso daqui deveria convergir, quando beta tende a x, né? Isso aqui, eu sei que se for contínuo, quando beta tende a x, isso aqui vai convergir para df de x. É claro que aqui eu estou usando o df para definir o df. Mas, na verdade, eu posso omitir essa passagem aqui e dizer, eu vou definir df de x como o limite disso daqui. Isso tem cara de derivada, né? Eu peguei perto de x, olhei uma coisa pequenininha, calculei algo aqui, dividi por algo que tende a zero, então é o limite do quociente. E lembro a vocês, né, que quando você faz a derivada na função, você tem x, você tem aqui, vamos dizer assim, beta 1, beta 2, então você tem um intervalo beta 1, beta 2. A derivada do cálculo de uma variável é exatamente isso, f' de x é 1 sobre a medida do intervalo beta 1, beta 2, dá, vamos dizer assim, a integral no bordo do intervalo beta 1, beta 2 de f. Entendido aqui, a integral no bordo é f aqui menos f aqui. Quer dizer, isso aqui é f de beta 2 menos f de beta 1. Então, eu estou bem no espírito dessa coisa aqui. Tem uma coisa... Eu vou, na verdade, quando eu colocar isso aqui vai ter mais uma hipótesezinha que eu vou colocar. Por enquanto, eu não vou falar nela, porque, de certa forma, essa hipótese aqui, ela está trabalhando aqui com a ideia de que o df seja contínuo. Né? Meio assim. Mas, na verdade, é o seguinte, eu quero... quando esse f aqui tiver derivada, for diferenciável, eu quero poder calcular esse limite com a derivada. E eu espero que ele dê o d-ROM f2, d-ROM x1 menos d-ROM f1, d-ROM x2. É o que tem que dar. Então, eu quero poder calcular usando a derivada. Então, a hipótese que eu vou colocar mais vai ser para... Na verdade, a hipótese que eu vou colocar mais não é que ela vai fazer menos campos terem derivada, ela vai fazer mais campos terem derivada. Mas não vou me preocupar com ela agora. Eu vou só dizer assim, imagina que eu tenho essa definição. Então, minha meta aqui é, com essa definição, chegar no seguinte teorema, né? Que é, vamos dizer, eu tenho o seguinte teorema. Quando a gente estuda cálculo de uma variável, geralmente não é muito destacado que o teorema fundamental do cálculo são dois. São dois. Um é o que diz isso aqui, né? Se f de AB em R é contínua em AB e derivável no aberto com f' integrável em AB, aqui, claro, né, a f' não estar definida em A nem em B não é nenhum empecilho para eu falar integrável em AB, já que eu posso... Esses caras são de medida nula, o A e o B são pontinhos, não faz diferença. Né? Então, f de B
menos f de A é igual à integral de A até B de f'. Esse é o teorema. O outro teorema fundamental do cálculo diz que se você tem uma função contínua, então existe uma função... Quer dizer, na verdade, se você tem uma função integrável no intervalo AB, você pode... Né, você tem a função integrável aqui no intervalo AB. AB. Então, você define para cada x, f de x, aqui é minha fzinha, f de x é essa integral aqui. Então, se você tem... se a fzinha, a f pequena, é contínua em x, né, fzinha contínua em x, então f' de x é igual a f de x. Então, por exemplo, nesse cara daqui, x1 aqui, não tem, a f grande não tem derivada. Esse é um teorema, esse é outro. Eles estão muito ligados, mas, curiosamente, assim, esse daqui é o teorema que a gente está generalizando. E vamos dizer, é o teorema que tem aí o Euler, Green, Gauss, Strogadski, Stokes, Kelvin, Poincaré e tal. E, vamos dizer, Newton. Na verdade, o Newton em nenhum momento reivindica esse negócio, para ele é uma observação lá, já era alguma coisa sabida. Esse daqui, curiosamente, é um teorema mais difícil. Ele já começa a ser difícil, porque aqui ele é fácil, quer dizer, se você tem uma função contínua no intervalo AB, ela é derivada de alguém. Mas quando você passa para R2, você tem um campo de vetores que é contínuo. A gente deu exemplo logo no começo, né? O campo de vetores pode ser contínuo, ser infinito, analítico, polinomial, linear, e mesmo assim não ser gradiente de ninguém. Então, o buraco aqui é mais embaixo, tem questões topológicas envolvidas. A generalização desse teorema chama teorema de de Rham. É um teorema, possivelmente vou comentar ele melhor, mas é um teorema mais profundo, assim, tem questões topológicas envolvidas. Ele tem uma versão simplesinha que dá para fazer. Bom, então a generalização disso é exatamente isso, né? Quer dizer, eu teria que dizer, ó, o meu f, se f de R é esse cara daqui, em R2 é contínuo, esse R daqui, então é A10, A11, vezes A20, A21. É contínuo em R e DF existe. Esse R com a bolotinha em cima é o interior do R. Então, estou imitando aqui, ó, a função contínua no intervalo AB, derivável no interior. Oi? Falou alguma coisa? Com df integrável em R. Então, a integral sobre o bordo de R de Fzão é igual à integral sobre R do df. Eu tenho esse teorema, é o teorema fundamental do cálculo. A demonstração, vamos dizer, a generalização tem que ser essa. Na verdade, tem um detalhe aqui que tem uma coisa que eu não generalizei,
que está aqui nesse contínuo. Porque o campo ser contínuo aqui é diferente. Pensa só, nessa história aqui, o campo F, ele não está aqui para eu saber quanto é o valor dele no ponto X. Eu não quero saber quanto é o valor de F no ponto X, eu quero saber qual é a integral de linha de F na curva C. O campo F está aqui para associar números a curvas. Então, se eu tenho um campo F definido no plano todo, contínuo, eu sei que eu posso integrar ele em qualquer curva C1 que vai dar direitinho. Então, tem esse número. Aí pega esse campo contínuo e diz, não, mas no ponto π raiz de 2, eu resolvi mudar o valor do F para 2, sei lá, 2 vezes o que era ao quadrado mais 1. Então mudou. Daquele ponto ali o campo F ficou diferente. Mas quando você passar uma linha por ali e fizer a integral, é como você ter uma função aqui assim, está calculando a integral de A até B e dizer, ah não, espera aí, nesse ponto aqui, C, função não vale mais isso não, agora vai valer isso aqui. Uma integral vai dizer, estou cagando. Não quero nem saber. Então, mesma coisa. Então, se você olhar para o campo aqui como algo que associa números a curvas e não números a pontos, a continuidade é outra. A continuidade é a seguinte, quando uma curva chega perto de outra, a integral nela tem que chegar perto da integral na outra. Claro. Vou só deixar isso como observação, não vou mexer na minha hipótese, mas para ter claro que ainda podia generalizar um pouco mais. Bom, voltando ao que eu já falei na aula passada, né? Esse teorema aqui tem uma demonstração que você escreve, você pega o intervalo AB, faz a partição, esse aqui chama de A0, esse daqui de AN, e aí você escreve F de B menos F de A como uma soma telescópica. Acho que vou fazer mais embaixo. Escreve assim, uma soma telescópica. E agora, cada um deles você multiplica e divide pelo comprimento do intervalo. Então, isso aqui é igual a somatório de igual a 1 até N de F de AI menos F de AI menos 1 sobre AI menos 1 vezes AI menos 1. Agora, teorema do valor médio. Em cada intervalo aqui tem um psi I. Então, esse cara daqui tem um psi tal que isso aqui é F' de psi. Teorema do valor médio. Ora, se a função é integrável, então eu estou fazendo uma soma de rima para a integral de F'. Eu estou fazendo a partição, em cada ponto da partição estou pegando um ponto, calculando o valor da função no ponto, multiplicando pelo tamanho do intervalo, somando tudo, e isso aqui tende, quando a norma da partição tende a zero. Como isso aqui é constante, então é igual. Essa é a demonstração. Beleza? Bom, a demonstração aqui deveria ser exatamente a mesma, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma partição aqui do meu R. Cada bloco é um beta aqui.
e fazer a observação que, como já falei para vocês, eu li no livro do Maxwell, que foi do Ampère. Quer dizer, quando você faz essa integral de linha aqui, ela é a soma dessas integrais de linha aqui. Então eu posso dizer que a integral, olha, isso daqui corresponde a isso aqui. Integral sobre o bordo de R de F é igual ao somatório em beta. Beta são os subblocos da partição, não vou escrever assim, né, da integral de F sobre os bordos dos betas. E agora eu multiplico e divido, faço isso aqui, faço a integral sobre o bordo de beta de F, eu divido e multiplico pela medida de beta. Se eu fosse físico, não tinha esse negócio de teorema de valor médio, nada, está na cara, né? Isso aqui tendeu para F', né? Isso aqui tende para F' de x, isso aqui tende para dx e pronto. Mas, como sou matemático, eu digo, não, peraí, calma, vamos tal, teorema do valor médio. Então, se eu tiver um teorema do valor médio aqui, se eu tiver um teorema do valor médio, eu escrevo que isso aqui é o somatório. O que é o teorema do valor médio? Dizer que essa integral dividida pelo tamanho do intervalo é igual ao meu df em algum cara aqui. Então, o teorema do valor médio me diria que isso aqui é um df de um xi beta, para cada beta teria um xi beta, medida de beta, e aí isso é uma soma de Riemann para integral de df em R. Seria exatamente a mesma demonstração, desde que eu tenha um teorema do valor médio. Então, vou mostrar que tem um teorema do valor médio. A primeira coisa, eu vou ensinar de novo para vocês o teorema do valor médio. Tá? Então, vou falar... O teorema do valor médio é um teorema tão... Tem demonstração, né? Você faz o teorema de Rowley, e aí faz o teorema do valor médio, tem uma demonstração já tão certinha. Eu vou fazer outra. Então, o teorema do valor médio... eu tenho f de AB em R contínua em AB e repara que é exatamente a hipótese, primeira hipótese do teorema fundamental do cálculo aqui. Né? Quer dizer, a continuidade até o bordo e a derivabilidade no interior. E não é por acaso que aquela hipótese está lá e aqui, porque esse teorema como aquele precisam dessa hipótese minimamente. Né? E ele diz, então, existe C, botar em AB, tal que F' de C o teorema é isso, né? Esse aqui é a nossa F, e aqui é a tangente paralela ao arco. Não é tão geométrico, tem uma demonstração... mas
A demonstração do teorema de Rowley, você pode também pensar o seguinte, que a demonstração, se você fosse fazer essa demonstração com régua e compasso, sem compasso, com par de esquadros, né? Par de esquadros, você botava um esquadro aqui, segurava o outro e vinha trazendo essa paralela até passar aqui. Então você tem uma série, então posso dizer assim, né, que você tem, na verdade, aqui, né, uma série de paralelas até chegar aqui. Então eu vou meio que, não vou construir continuamente, mas pelo menos uma sequência de paralelas que vai fazer isso. Por meio de um lema simples assim. A ideia do lema é a seguinte, eu vou fazer aqui o intervalo, fazer a função aqui, A, B, inclusive eu só preciso da continuidade dela, eu não preciso de nenhuma diferenciabilidade nesse lema. É só mostrar o seguinte, ó, tem aqui essa corda, né? Então aqui eu tenho f de B menos f de A sobre B menos A, tem um certo valor. Eu só tenho que mostrar o seguinte, que tem aqui um alfa, beta, tal que esse tamanho daqui, por razões só técnicas, eu vou supor que ele vai ser 1/3. Então, aqui eu vou supor que beta menos alfa igual a 1/3 de B menos A. Então, eu vou dizer que isso daqui vai ser igual a f de beta menos f de alfa sobre beta menos alfa. Quais vão ser as hipóteses? Quer dizer, existe o intervalo alfa-beta contido no intervalo AB aberto. Tal que, primeiro, beta menos alfa igual a 1/3 de B menos A. E segundo, isso daqui. Esse é o meu lema. É um lema meio de estatística. Vamos dizer, tem uma estatística assim, de média, que é o seguinte, ó, se eu olho para cá, vou fazer o outro desenho aqui para demonstração do lema. Pega aqui o intervalo, pega o A, o B, chamo o A de A0, aí divide em 3, A1, A2, A3. Tá? Tenho 3 pedaços aqui, iguais. Aí, você olha para cá e observa o seguinte, né? Que nesses 3 pedaços, se um deles tiver inclinação maior do que essa, algum dos outros tem que ter inclinação menor. Então, faz só isso, né? Então, você supõe isso, AI menos AI menos 1 igual a B menos A sobre 3. É só fazer o seguinte, ó, você tem F de B menos F de A é igual a somatório de igual a 1 até 3 de F de AI menos F de AI menos 1. Isso é um fato. Se você tirar a média aqui, você pode fazer o seguinte, ó, isso aqui é 3 vezes o AI sobre o AI menos AI menos 1. Então, se você dividir, botar aqui, você vai ter 3 vezes, então aqui você pode botar assim, ó, AI menos AI menos 1, aqui embaixo, né? Tirar o B menos A daqui.
Tem que botar um 3 aqui. Bota esse 3 aqui fora. 1/3. E aí, isso vale sempre. A função não precisa ser contínua, não precisa nada. Né? Vale sempre isso aqui. Essa média, esse valor médio aqui, é a média das médias. A média total é a média das médias. Inclusive, se você botar ponderado com a ponderação, vai funcionar também. Bom, mas se esse cara daqui é a média desses três, isso já caiu no vestibular, muitos anos, botei a questão, que era, fizeram lá a média dos recrutas no batalhão, deu tanto. E supõe que tem um recruta no batalhão que está abaixo da média. Então, você pode concluir que tem algum outro que está acima da média. Então, ou os três são iguais à média, ou algum está abaixo da média, e, portanto, tem um outro acima da média, ou algum está acima da média e tem um outro abaixo da média. Então, se os três são iguais, esse daqui do meio satisfaz a hipótese do teorema, porque essa razão aqui para ele seria exatamente igual a essa e ele está estritamente contido e ele mede 1/3. Se não forem, como aqui, por exemplo, não são, né, eu tenho esse maior e esse menor, por exemplo. Então, o que eu faço? Eu pego aqui um negócio de tamanho H, né, chamo isso aqui de H, e eu pego os caras x mais h, e olho para isso aqui. E vou fazendo assim. Aí essa média aqui é uma coisa que varia continuamente com x. Né? Quer dizer, se eu pegar m de x igual a f de x mais h menos f de x sobre h com x de A até A1, até A2, desculpa. Isso é uma coisa contínua, porque H é não nulo, está fixo, o X é que está variando, né? A F é contínua, então isso é uma coisa contínua. Eu passo por esse valor, passo por esse, quer dizer, começo com esse valor, passo por esse e termino nesse. Então eu tenho uma função contínua nesse intervalo, que assume valores acima desse e abaixo desse. Então tem que assumir esse valor. Tá? Então, entendeu? Teremos um valor intermediário. Quer dizer, na verdade, estou passando do caso que tem um recruta abaixo da média, outro acima da média, mas os recrutas correspondem a todos os pontos do intervalo e as alturas variam continuamente, então tem um cara lá com a altura igual à média. É isso que eu estou dizendo. Então, está demonstrado esse lema aqui. Demonstrado esse lema, eu tenho a demonstração do teorema. Por quê? Ficou clara a demonstração do lema? A demonstração do teorema agora é simplesmente aplicar reiteradamente o lema assim, né? Está aqui o intervalo AB, está aqui a minha função f. Então aqui eu tenho um alfa 1, beta 1. Digamos que esse aqui é o alfa 0, beta 0. Então aqui eu tenho um intervalo contido nesse daqui, estritamente, com essa propriedade. Agora eu pego, suponho que a minha função está definida em alfa 1, beta 1, e eu acho aqui um alfa 2, beta 2, medindo 1/3 desse. Então eu faço uma sequência de intervalos encaixantes, alfa n, beta n, n pertencente a n, com, primeira coisa, né, alfa n mais 1
beta n mais 1 está contido no interior do alfa n, beta n. Na verdade, eu só preciso disso para o primeiro. Beta n mais 1, beta n menos alfa n é igual a 1 sobre 3 elevado a n, b menos a. Portanto, tende a zero quando n tende para infinito. E f de beta n menos f de alfa n sobre beta n menos alfa n é igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Mas, ó, os alfa n estão crescendo, os beta n estão decrescendo. Então, os alfa n têm um limite, os beta n têm um limite, mas o limite é o mesmo porque a diferença entre eles tende a zero. Então, tem um ponto C aqui no meio, que é o limite. E, então, os intervalos alfa n, beta n, alfa n, beta n, converge para C, e f de alfa n, f de beta n, menos f de alfa n, sobre beta n menos alfa n, é igual a esse cara daqui. Só que, como a função tem que ser derivável em C, porque como eu tomei essa precaução do interior, já no primeiro, o meu C não pode ser nem o A nem o B. Né? Porque eu pego o primeiro intervalo, o segundo já está aqui dentro. Por isso que eu peguei 3 e não 2, porque com 2 tinha um certo risco de começar mal. Mas é só uma coisa técnica. Então, o meu C está aqui dentro, a função é derivável, e se a função é derivável, isso aqui tende para f' de C. Então, f' de C é esse cara aqui. Ok? Então, eu fiz uma demonstração assim, no teorema do valor médio. Fiz porque eu quis, mas fiz porque eu posso generalizar essa para minha derivada. Né? Porque, olha só, esse lema aqui, vocês entenderam? Posso apagar? Esse lema aqui, eu posso fazer essa demonstração igualzinha. Assim, ó. Pensa só, eu tenho o meu retângulo. E eu quero mostrar, né, eu tenho aqui um F do R em R2, contínuo. Mas, inicialmente, contínuo. Vamos lá. Então, eu quero mostrar o seguinte, existe R1 contido no interior de R, tal que as dimensões de R1 são 1/3 das de R. E 2, se eu fizer 1 sobre a medida de R1, integral sobre o bordo de R1 de F, isso vai dar 1 sobre a medida de R, a integral sobre o bordo de R de F. Demonstração, parto aqui em 3. Quer dizer, cada lado eu parto em 3, na verdade eu parto em 9. E aí, eu tenho os meus bloquinhos, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta 5, beta 6, beta 7, beta 8 e beta 9.
O único que está estritamente contido aqui é o beta 5. Mas eu posso escrever que a integral sobre o bordo de f, de R, de f, usando lá a ideia do ampere, é exatamente igual ao somatório de I igual a 1 até 9 da integral sobre o bordo de beta I de f. Agora, a medida do bloco R é 9 vezes a medida de cada um dos blocos. Então, se eu dividir aqui, eu boto, chego um pouco mais para cá, divido pela medida do beta I e divido por 9 aqui. Porque 9 vezes a medida de qualquer um dos beta I's é isso aqui. Então, de novo, eu estou na brincadeira dos soldadinhos. Eu tenho aqui que esse número é a média desses números. Então, ou eles são todos iguais a esse, ou tem um acima desse e outro abaixo desse. Se são todos iguais, esse aqui resolve o meu problema. Ele é um bloco exatamente contido no interior, as dimensões são 1/3 por definição, e vale isso. Se não são iguais, então tem um, esse aqui, por exemplo, que está abaixo da média. E tem um outro que está acima da média. Então eu posso fazer o seguinte, né? Pego o centro aqui e faço... eu não posso fazer assim, porque se eu fizer assim eu vou andar sempre encostando no bordo. Mas eu posso fazer assim, né? A maneira mais simples é andar até o centro desse e depois andar até aqui. Eu posso fazer esse bloco andar aqui assim com o centro dele em cima dessa curva. De maneira que durante todo o trajeto ele está no interior aqui. Então variou continuamente. Se eu fizer esse bloco andar continuamente e fizer essa média, né, para cada bloco beta, vamos dizer, beta índice x, né, eu fizer a m de x igual a 1 sobre a medida de beta índice x integral sobre o bordo de beta índice x de f. Como f é contínuo, né, quando eu vario o bloco continuamente, a integral de f varia continuamente. Então, e isso aqui é um número, na verdade, constante. Então, isso aqui é uma função contínua que começa com um valor abaixo daquela média e termina com um valor acima, portanto, em algum ponto ela tem um valor intermediário. Então, eu tenho exatamente o mesmo lema. Quer dizer, eu digo, ó, nesse bloco, para demonstrar meu teorema agora, eu tenho o quê? Eu tenho o blocão R, que é o meu beta 0, depois eu tenho um beta 1 aqui, ou um R1 aqui, depois um R2, né? Tem uma sequência de blocos encaixantes que vão ter que convergir para um ponto. É a mesma coisa, né? Os blocos encaixam, então os intervalos horizontais fecham num ponto, os intervalos verticais fecham no outro ponto, e ali dentro você tem um ponto, e é um ponto do interior. Não sei se, vamos dizer assim, isso aqui é o lema, né? Então, meu teorema, né, existe C pertencente ao interior de R, tal que 1 sobre a medida de R integral sobre o bordo de R de F é igual a dF em C,
que eu faço? Eu faço os Rn tendendo para C. Eu pego aqui o meu R, aí eu pego um outro aqui, um terço, um outro aqui, um terço, etc. O meu C vai estar aqui dentro. Então, os Rn vão tender para C, e eu vou ter, então, que 1 sobre a medida de Rn, integral sobre o bordo de Rn de F é igual a 1 sobre a medida de R, integral sobre o bordo de R de F, mas isso daqui tende para dF em C. Então, na verdade, a minha demonstração esquisita do teorema do valor médio eu fiz porque ela pode ser generalizada aqui. Eu mostro, então, esse teorema do valor médio, portanto, eu ganhei a demonstração do teorema de Green, versão simplesinha, com a minha nova definição de derivada, que é uma definição... Eu olho para isso e digo, bom, então agora eu tenho uma integral de linha, mas eu tenho uma definição de derivada que claramente, né, para qualquer físico, aquela demonstração sem usar o teorema do valor médio é uma demonstração perfeita. E matematicamente, esse teorema generaliza direitinho o teorema fundamental do cálculo com as mesmas hipóteses, sendo que, quer dizer, a hipótese de continuidade do campo F, ela só entrou aqui para que na hora que eu ando com esse cara, essa variação da média seja contínua. Então, o que eu preciso não é que o meu campo... Repara, eu tenho um campo... Imagina que eu tenho um campo contínuo em R2. Então, quando eu andar com uma linha continuamente, a integral dele varia continuamente. Se eu pegar esse campo e disser, não, mas agora eu mudei o valor dele em todos os números de coordenadas, em todos os pontos de coordenadas inteiras. Mudou. Ficou descontínuo. Mas as integrais não mudam. Então, essa continuidade aqui continua funcionando. Então, na verdade, a continuidade exigida aqui é outra. O que é importante a gente refletir nisso, né? Quando essas integrais que a gente está fazendo, elas nos fazem pensar que os integrandos não estão ali para ser calculados em pontos. Eventualmente são, mas eles estão ali para ser calculados como integrais. Então, o que eu quero saber é a integral de cada um deles, numa linha, numa superfície, dependendo da situação. Bom, então, essa é a ideia de derivada, porque nós estamos com vários problemas para resolver, né? Nós temos... nós queremos entender um teorema como um teorema só, generalizar para dimensões maiores, temos os objetos. Eu não sei se mudou da... Vai perguntar alguma coisa? Diga. Nesse caso aí dos quadrados que você fez, você pode fazer absolutamente por qualquer caminho, né? Uhum. Então, isso obrigatoriamente precisa existir uma linha inteira para qual isso vale, que todos os pontos nessa linha valem? É uma boa pergunta, não sei. Dá impressão disso, né? Que claramente você não tem só um ponto, você tem aqui provavelmente uma... É uma boa pergunta, né? E aí, se você generalizasse isso para várias dimensões, sempre seria uma dimensão a menos que seria contínua assim? É uma pergunta interessante. Se não for verdade, deve ter alguma hipótese, pelo menos, sobre a qual ela é verdade, né? Entenderam a pergunta aqui? Quer dizer, eu acho esse cara fazendo esse caminho. Se eu fizesse outro caminho, eu acharia outro cara. Então, claramente, tem uma infinidade de caras aqui que servem, e pelo menos um em cada linha. Claro que pode ter vários em uma mesma linha, mas será que então existe uma linha contínua de pontos que satisfazem isso daqui? Teria que ser contínua, né? Porque se ela não fosse, você ia conseguir criar um caminho que não teria um ponto certo. Não. Poderia ter um salto, né? Não sei. Mas aí a gente pode fazer aquilo que você falou de fazer uma curva que só tem diferença pequena e a integral fica a mesma coisa. Aí a curva não precisa ser contínua. Não, pois é, tem... Aí você
Você pega várias curvas que são homotópicas. Né? Sim, você pode ir andando para cá, mas... Aí você está andando de uma forma contínua, né? Então, tipo, naquela curva tem um pontinho ali, só que, tipo, vai ter um outro ponto na outra curva. Se tivesse uma descontinuidade, acho que isso ia atrapalhar a parte da homotopia também. Não sei, né? Porque às vezes pode ter uma bifurcação, entendeu? Vê um ponto aqui, de repente ele bifurca, porque aqui pode ter dois, né? Mas a questão seria dizer, será que tem pelo menos um conjunto conexo aqui de pontos, né? Acho que é uma boa pergunta. Incentivo vocês a pensarem nela. Eu não tenho a resposta. Né? Meio assim porque, bom, isso aqui já... mas é uma questão interessante, né? Pode render algum trocado aí, não sei. Bom, mas que aqui, então, eu estou só o teorema do valor médio, a demonstração do teorema. Então, eu tinha uma pergunta assim, que eu olhei pelas provas de vocês, a culpa é em parte minha e em parte dos livros que vocês leem. Né? Porque você não encontra, em geral, né, a versão de teorema de Stokes e tal, com superfícies parametrizadas. É meio paradoxal. Vou só... Porque isso aqui demonstrou o teorema de Green. Então eu quero demonstrar o teorema de Stokes. Porque o meu teorema de Stokes é um teorema parametrizado por um retângulo. Quer dizer, o nosso teorema do Kelvin, que é o teorema de Stokes, ele vai pegar o quê? Ele vai pegar um ômega aberto em R3, um intervalo, um retângulo assim, A10, A11, A20, A21, esse aqui é o nosso R, retângulo. Em R2, vai pegar uma φ de R em ômega, que é a superfície parametrizada. Quer dizer, para mim, eu não sei, alguma hora talvez eu tenha que parar e dizer, uma superfície a gente define assim e tal, localmente e tal, mas na hora das contas eu sempre uso uma parametrização, já falei nisso, mas vou repetir, quer dizer, tem uma certa desonestidade aqui na história, né? Tipicamente você pega um livro de cálculo e ele não te diz o que é uma superfície, mas ele te ensina como calcula a integral da superfície com uma parametrização. E fica implícito que essa integral independe da parametrização. Então vamos dizer, eu vou só explicitar essa desonestidade. Tá? Para mim, a superfície é parametrizada, a curva é parametrizada. O que não vai me impedir de vez em quando dizer, não, mas isso aqui é uma esfera, eu faço uma parametrização e é uma integral sobre a esfera. Tá? Então mas eu sei que eu estou sendo desonesto e que, de certa forma, eu vou adiar, porque a definição de superfície é meio técnica, é a definição de integral, já falei para vocês, né? Porque a superfície você tem que parametrizar localmente, cada ponto tem uma parametrização perto dele, depois você tem que emendar tudo isso, e na hora de fazer a integral, você, em princípio, para definir, você tem que emendar um monte de pedacinhos, e tem uma maneira de fazer isso chamada partição da unidade, que é uma coisa meio técnica, meio chata, e que é legal, muito importante, mas que desviaria um pouco o foco da história aqui. Então, tem isso aqui. Então,
é importante entender isso, que quando esse teorema aqui, ele empobrece, né, porque deixa a superfície parametrizada, mas ele tem uma riqueza que a forma não paramétrica não tem. Já chamei a atenção para isso. Quando a gente faz a demonstração do teorema fundamental da álgebra, olha só, a gente pega aqui círculos, né, concêntricos, né? Cada círculo você pode pensar parametrizado o disco por um retângulo bonitinho, coordenadas polares, e você olha, né, que você tem a parametrização C índice R, né, e aqui você tem as imagens deles aqui. Ora, a imagem disso daqui por um polinômio é uma curva assim. E que quando você anda desse círculo para esse daqui, você transforma essa curva assim numa curva assim. E a superfície que você constrói tem uma porrada de autointerseções, não é uma superfície bonitinha, não é um subconjunto do plano que você olha cuja fronteira é essa, vamos dizer, essa curva menos essa curva. Ele é uma superfície parametrizada no plano. Aliás, eu pensei em trazer para vocês, tem uma passagem do Riemann em que ele fala exatamente disso, que quando ele pensa numa superfície, ele pensa numa coisa que pode dar voltas sobre si mesmo. Vocês já compraram um pano? Só eu costuro aqui, né? Na verdade. Mas, né, você vai lá, abre, tem aquele pano, abre assim e tal. Quer dizer, é como se você... Aqui é mais complicado do que o pano ainda, né? Porque não é uma coisa só assim, pode enrolar e tal. Mas, então, as nossas superfícies parametrizadas, elas podem ter uma riqueza, até como superfícies planas, muito maior do que isso daqui. Mas tem um bordo perfeitamente definido, porque você pega o bordo daqui e ele vira o bordo lá, você sabe quem ele é. Tem uma orientação que é definida, né? No caso aqui, a nossa φ é assim, né? Tá? Aqui você tem, você tem aqui R e θ, né? Aqui de menos π a π de 0 até Rzão, isso é a minha. A φ é isso aqui. Então eu vi em provas aí muita gente se enrolando, tentando dar conta de uma situação que era muito simples se você pensar parametricamente. Então nossos objetos são coisas assim. E o teorema de Kelvin, bom, tem uma questão aqui de quão diferenciável esse negócio aqui. Você ainda tem um campo F de ômega em R3. E o teorema do Kelvin vai nos dizer que a integral sobre o bordo de φ, quer dizer, o bordo de φ aqui seria exatamente essa curva menos essa, porque vamos dizer, tem o ponto de emenda que cancela. Então, o bordo, né, a integral de f sobre o bordo de φ é igual à integral sobre φ essa integral paramétrica. Então, essa aqui é uma integral de linha, essa aqui é uma integral de superfície. O teorema diz isso. Claro. Como é que eu posso trazer esse teorema para cá? Eu tô hoje assim dando pedaços de história. Tá? Eu tenho que costurar esses pedaços. Há muitos anos, uma vez, eu assisti a uma mesa redonda no Fórum de Ciência e Cultura do UFRJ. Na época o negócio era caos, a palavra de ordem era caos. Aí chamaram, tinha um físico, um filósofo e uma artista. A artista era a Feigl-Strover. Então a Feigl-Strover disse, bom, eu vou falar para vocês, eu vou pegar uma obra de arte muito conhecida, o Guernica, do Picasso, porque o Guernica tem todos os estudos, a gente tem todos os estudos datados, a gente sabe acompanhar o processo de criação do Picasso.
E eu quero mostrar para vocês como o processo de criação do artista é muito diferente do cientista e tudo e tal. Aí ela começou a explicar que o Picasso vai e tal, aí ele vem, começa uma coisa meio nebulosa, até que parece que alguma coisa vai se formando, então ele trabalha num detalhe aqui, num outro detalhe ali, num outro detalhe ali e tal, e a coisa vai se formando até que ele faz o quadro. E quanto mais ela falava, pelo menos para mim, mais ficava evidente que o processo era exatamente igual ao nosso. Então, aqui eu estou meio que trabalhando pedaços, né? Eu trabalhei um pouco o pedaço da derivada, agora esse aqui é o pedaço dos objetos, e como é que eu posso tentar ver esse teorema aqui, reduzir aquele? Porque tudo é parametrizado, quer dizer, eu posso trazer para cá. Repara, se eu escrever essa integral aqui, né, a integral sobre o bordo de φ de f, eu vou ter que fazer essas integrais aqui. Então, isso aqui vai ser o somatório de i igual a 1 até 4. E, na verdade, são dois, mas vou simplificando aqui, né? Eu tenho 4 pedacinhos aqui das integrais de... Acho que vou deixar de ser preguiçoso, vou fazer direitinho. Tá? Eu tenho aqui o somatório de i igual a 0 i igual a 1 até 2, do somatório de j igual a 0 até 1, né, da integral sobre ai... Não, vou botar assim, AI0 até a I1 de F de C de T I C ponto de F de φ de C de TI derivado em relação a TI de φ dTi menos isso daqui, ó, o AI0, AI1, é que eu tenho que fazer, na verdade, né, ser... não, acho que fazer direitinho não vai dar muito trabalho mesmo. Vou fazer só de somatório de I igual a 1 até 4. E é o seguinte, ó, eu vou chamar essas curvas aqui de C1, C2, C3, C4. As correspondentes aqui vão ser φ de C1, φ de C2, φ de C3, φ de C4. Então, eu vou ter que fazer, em cada uma delas, eu vou ter que fazer a integral sobre φ de CI de F. Fazer a integral no bordo aqui. Quer dizer, essa integral no bordo é a integral de F sobre cada uma dessas. Oi? O bordo de φ é equivalente ao bordo de ômega? Não tem nada a ver. O ômega é um aberto grandão. Tá? O ômega é um aberto em R3. O meu campo F, a rigor, ele só precisava estar definido aqui. Mas, em princípio, eu penso ele definido... É mais ou menos assim, como se você pensa uma região do espaço, tem um campo elétrico ali, aí você pega uma curva que passa ali, você faz a integral do campo elétrico ali. Então, a mesma coisa, você tem o campo elétrico, você pega uma superfície e faz o fluxo
do campo elétrico ali, é uma coisa assim. Mas aqui, então tem um ômega maior, você tem isso aqui, então tem esses caras que são bordo aqui, tem esses caras aqui assim. Isso daqui, para cada um deles, isso aqui vai ser somatório de igual a 1 até 4, da integral de um AI até um BI, claro que tem aqueles lá, um 0, não sei o que lá e tal, mas bota assim, né? Aqui você vai ter F, a curva é φ de CI. Né? Então você vai ter que fazer F de φ de CI de T, escalar a derivada desse cara, que é filinha de CI de T aplicado em CI ponto de T dt. Tá? Porque eu estou fazendo a integral aqui. Então a integral no bordo são essas 4 integrais aqui. Mas repare que eu já estou integrando aqui. Tem essa coisa aqui, né? Isso aqui, então isso aqui é um campo aqui, mas eu tenho isso aqui. Isso aqui, filinha, filinha é uma função de R2 em R3. É uma transformação. Né? Filinha de CI, filinha de X tem uma coisa assim, né? Tem 3 linhas e 2 colunas, porque eu aplico num vetor daqui, de R2, e vira um vetor de R3. Então ela está aplicada no vetor velocidade daqui, desse cara, e está virando o vetor velocidade desse daqui. Mas eu estudei álgebra linear, e eu olho para isso e eu digo, eu tenho aqui um vetor U escalar, uma transformação linear num vetor V. Esse aqui é o vetor U, aqui é a minha transformação A, esse aqui é o meu vetor V. E isso daqui, já que eu aprendi essa coisa, né? É a transposta, ou a estrela, de UV. Então eu posso olhar para isso e dizer, então eu posso escrever isso daqui como somatório de igual a 1 até 4, da integral de AI BI, desse cara aqui, né? A transposta F de φ de CI de T, escalar CI ponto de T dt. Isso aqui é uma integral de linha aqui, hein? Porque olha só, está aqui o ponto da curva e está aqui a derivada do ponto da curva. Se eu disser assim, eu vou definir g de x igual a transposta, né? Na verdade, vou botar direitinho o nome para ficar mais certinho, né? Essa transformação aqui é filinha, né? Então aqui eu tenho filinha de x transposta, pensando aqui como matriz jacobiana, né? Multiplicada por f de φ de x. Olha aqui, o filinha do x, o f do φ do x. O x é o c de t. Então, esse é o g de x. Se eu escrever isso daqui é igual a integral, ou somatório, de igual a 1 até 4, da integral de g de AI até BI, g de CI de T, escalar CI ponto de T dt. Que agora é a integral de linha desse campo G aqui. Olha, isso aqui, então isso aqui virou, né? Isso daqui virou, vou apagar aqui, escrever,
a integral sobre o bordo de R desse campo G. Porque o bordo de R é a soma das 4 curvas C. Então tem uma mágica aqui, ainda misteriosa, admito, sem nenhum problema, né? Que me mostra que, pelo menos nesse caso, eu posso ter o meu teorema aqui, aí quando eu vou fazer a conta aqui, ela traz para cá, e o meu teorema de Green que eu tenho diz que isso daqui é integral sobre R do dg. É só fazer a conta agora. Se eu fizer a conta, não tem como eu não achar o teorema de Stokes, porque eu sei que o resultado da conta é o teorema de Stokes. Então tem um outro caminho misterioso aqui, que está misterioso porque eu tenho campos envolvidos. Tá, mas, então, assim, até agora temos uma coisa assim, né? Temos os objetos que são curvas parametrizadas, superfícies parametrizadas, blocos parametrizados, que eu posso generalizar para a dimensão que eu quiser. Tá. Beleza. Eu tenho um teorema de Green no plano que eu acho que eu consigo generalizar para um teorema da divergência em qualquer dimensão também. Se eu pegar um bloco em Rn e fizer uma integral de superfície nele e tal, fizer a mesma coisa, né? Eu tenho... o bloco está em Rn, então ele tem 2 vezes n faces, 2 a 2 paralelas, e o macete que eu usei ali nessa demonstração do teorema de Green parece que vai funcionar legal. Tem um caminho para quando eu fizer um bloco, quer dizer, eu tenho um bloco aqui de dimensão k. Quando eu fizer uma coisa parametrizada de dimensão k, eu tenho um jeito, eu diria que eu gosto tanto disso quanto eu gosto de jiu-jitsu, ou seja, não gosto, mas devo admitir o seguinte, que o funcionamento é meio funcionamento do lutador de jiu-jitsu. O lutador de jiu-jitsu luta no chão. Então, se ele for lutar com um capoeirista, ele agarra o capoeirista, joga no chão e vence a luta. Se for lutar com um karateca, com qualquer um, ele vai procurar levar para o chão. Então, o que é o que eu fiz aqui? Eu peguei um negócio que estava aqui e trouxe para o chão. Isso aqui eu sei. Então, tem uma possibilidade por aí. Mas, claramente, vamos dizer, essa derivada que eu tenho aqui, ela começa a ter uma cara de derivada em que eu acredito. Eu não posso acreditar numa derivada que é uma mistura de derivadas parciais. Parece assim, o cara jogou aquela porcaria no liquidificador, saiu um monte, aí as derivadas se ajustaram ali. Tem uma mágica, é bonito e tal, mas não tem cara. Essa que eu integro no bordo e divido pelo volume do miolo, eu digo, isso é análise, isso é limite. Tá, beleza. Mas o integrando ainda... Então, eu vou ter que mudar os meus integrandos. Eu vou ter que voltar naquela história das formas K-lineares alternadas, de que eu falei em algum momento, assim, porque alguém me perguntou, né? Para rediscutir o integrando, para ter um integrando que seja também unificado. Porque integrar é medir. Integrar em dimensão K é medir em dimensão K. Medir em dimensão K é um determinante K-dimensional. Só que aqui, quando eu tenho uma superfície de dimensão K em Rn, eu preciso de algo que meça coisas de dimensão K em Rn. Então, isso eu tenho que encarar. Então, eu vou... feitas essas... Vamos dizer, feitos esses estudos preliminares, vou fazer um outro estudo preliminar que é dos integrandos. Então,
A primeira coisa que eu quero dizer para você é uma coisa absolutamente simples. Vamos pensar de novo aqui em R2. Está aqui o meu retângulo R, né? F de Rzinho em R dos reais, e eu quero fazer integral sobre R de F. Então, o que eu faço? Né? Eu parto esse negócio em retângulozinhos pequenos, escolho em cada retângulo aqui, beta, um ponto x beta, e digo, ó, em vez de eu medir beta, o que é a medida de beta? A medida de beta é, eu tenho esse, vamos dizer, E1 beta, E2 beta, vou chamar eles assim. Não, acho que eu vou chamar com nomes mais sugestivos, né? Chamar dx1 é 1, dx2 é 2. Claro que esse dx varia de beta para beta. Tá? Então, a medida de beta vai ser o quê? O determinante de dx1 é 1, dx2 é 2. Eu meço esse cara assim. Agora, quando o beta é pequenininho, eu digo assim, ó, quando eu vou fazer isso, em vez de eu medir assim, eu digo, não, mas eu não vou mais medir o beta assim, eu vou dizer que ele vai ser f de x beta vezes o determinante de x1 é 1, dx1 é 1, dx2 é 2. É como se o f fosse uma densidade de massa, uma coisa assim que eu estou dizendo, não, eu mudei, eu não estou medindo mais a área, eu estou medindo a massa, a carga, a temperatura, sei lá, o que eu quiser, alguma coisa que tem uma densidade aí. Mas eu sei, em R2, que vamos dizer, toda tentativa de medir volume, medir área associando uma área a 2 pontos, vai cair no determinante. Vai cair numa forma, é uma forma bilinear alternada que é um múltiplo do determinante. Vocês têm isso bem na cabeça, assim? Álgebra linear unificada, infelizmente, não foi. Mas é isso. Né? Talvez tenha que... Mas eu já dei uma rediscutida. Dá uma olhada no determinante. Então, eu poderia pensar assim, na verdade, esse f que está aqui, ele está aqui para me dizer em cada ponto que eu não estou mais com a forma bilinear alternada determinante. Eu estou dizendo o seguinte, ó, que, na verdade, o f de x vezes o determinante é uma forma bilinear alternada. Quer dizer, isso aqui, eu pego um par de vetores u, v, e me associa f de x determinante de uv. Na verdade, eu podia chamar isso aqui, então isso aqui eu posso chamar de ômega de x. É como se eu dissesse assim, ó, agora não tem mais esse negócio assim, não estou medindo área, e não é sempre a mesma área, é uma coisa que não é uniforme, eu tenho uma medida de algo que é como se fosse área, mas essa medida está variando de ponto para ponto. Cada ponto tem uma maneira de medir diferente. Então, quando eu estou aqui nesse retângulozinho, cada ponto aqui tem uma maneira de medir diferente. Eu escolho um ponto e digo, eu vou medir como esse cara está me dizendo. E vou medir esse retângulo assim, é uma aproximação. Eu vou dizer assim que a aproximação do que eu quero é escolher um ponto, pegar a medida, pegar isso daqui, né, que é eu vou trocar isso daqui por ômega de x, dx1 é 1, dx2 é 2.
onde o ômega de x, na verdade, é o f de x vezes determinante. E aí, o que eu faço? Eu pego a partição, então eu aproximo essa integral daqui, ela é aproximada por somatório em beta de ômega de x, índice beta, né, calculado no dx1 é 1, dx2 é 2. Esses caras aqui tem que ter um índice beta também, né, porque por cada beta tem um dx, um delta x diferente. Esse d, na verdade, aqui, a gente deveria chamar de delta x1, delta x2. E eu estou medindo assim, isso daqui é exatamente isso daqui. Né? Porque esse determinante daqui é o delta x1, delta x2. E aqui também, né? Isso daqui vai dar, né? Isso aqui vai dar somatório em beta de ômega de x beta em E1 é 2, delta x1 beta, delta x2 beta. Isso daqui é o meu f de x beta. É a mesma integral. Só que eu estou dizendo que, em vez de eu estar pensando que eu tenho uma função aqui, eu estou pensando que eu tenho uma forma de medir áreas que varia de ponto para ponto. O que isso tem a ver conosco? Tem a ver conosco o seguinte, ó, quando eu estou aqui em R3, eu boto uma superfície aqui, eu tenho um campo de vetores aqui. Quando eu faço a integral, a superfície é S aqui, a integral sobre S de f ds, eu pego cada pedacinho aqui, e em vez de medir pela área, eu multiplico escalarmente o vetor área pelo f e faço uma medida de área diferente, uma maneira de medir área diferente. Quer dizer, o campo de vetores, quando eu faço a integral de superfície, ele é como se ele estivesse ali para dizer, olha, em cada ponto do espaço, em vez de eu medir eu pego um pedacinho ali no espaço, em vez de eu medir a área pela área mesmo, que tem em R3, eu vou medir diferente. Isso pode definir uma noção geral de integral, que seria, né, você pensar assim, ó, Rn, você tem um objeto, bloco parametrizado de dimensão K. Aí ele cria uma coisa aqui de dimensão K. Isso aqui tem dimensão K, mas eu estou em Rn, eu não sei. Então aqui, cada bloquinho aqui tem, subbloquinho aqui tem K vetorizinhos aqui que viram K vetorizinhos aqui assim, tangentes. Vamos dizer assim, né? Eu tenho que medir esses caras, mas eu estou em Rn, eu não tenho determinante. Então, para eu medir esses caras, eu preciso ter uma forma K linear alternada em cada ponto. Estou dizendo assim, ó, voltando aqui para R3. Né? Se eu tenho superfícies e quero fazer integrais de superfícies, é mais natural eu pensar o seguinte, eu estou aqui em R3 e eu dou uma forma bilinear alternada em cada ponto de R3. Quando passar uma superfície aqui, eu integro essa forma bilinear alternada. Como? Eu pego isso aqui, a φ de R, né? E aí eu pego, em cada ponto aqui, tem um ponto aqui, esse daqui é a curva assim, esse daqui é derrom φ, derrom x1, esse aqui é derrom φ, derrom x2. Né? Esse aqui corresponde à tangente dessa, você vê essa curva aqui, tem uma tangente assim, outra tangente assim. E aqui é o ponto x. Então, imagina que eu tenho uma ômega de R3 em algum lugar que a cada x associa ômega de x. O que é ômega de x? É uma forma, vou usar essa notação, não é muito, uma forma bilinear alternada
em R3. Tá? Entende o que é uma forma bilinear alternada em R3? Quer dizer, ômega de x, se eu calcular em UV, é linear em U, linear em V, e troca de sinal se eu trocar U com V. É uma coisa adequada para medir áreas, vamos dizer assim, mais ou menos. E aí, eu digo simplesmente, tá, bateu aqui, então a integral sobre φ de ômega vai ser igual à integral sobre R de ômega de φ de x, calculado em dρ φ dρ x1 de x, dρ φ dρ x2 de x, dx1 dx2. Quer dizer, eu tenho esses dois vetores aqui, tenho a ômega, ela mede eles, me dá um resultado que corresponde a um pedacinho daqui, que virou um pedacinho lá. Integro isso tudo. Isso é uma coisa que eu posso fazer para formas K-lineares alternadas em Rn. Introduzir uma ideia de integral. E checar que, realmente, quando eu faço a integral de superfície, o fluxo do campo através da superfície, eu estou fazendo isso. Quando eu faço a integral de linha, eu estou fazendo isso. E quando eu faço a integral volumétrica, eu também estou fazendo isso, com determinante. E eu posso generalizar. E tem, vamos dizer, vantagens de limpar. Primeiro que você unifica as integrais. Segundo, você começa a limpar a maneira de pensar. Tem uma hora que tem que fazer as contas e tal, mas fica mais sintético. Então, nós temos que passar por esse passo agora de discutir os integrantes. Psicologicamente, eu acho que é o passo mais difícil. Pela minha experiência, a ideia de forma diferencial, primeira vez que eu vi isso, não entendi porra nenhuma. Tá indo, não, o cara faz passar e sai, faz as contas e tal, dá tudo certo, você olha, caramba, perdi o melhor da festa aí, não vi como foi. Né? Então, a gente tem que pegar uma aula e tentar vencer as barreiras psicológicas para avançar. Porque aí a gente estará com objetos unificados, que são as coisas parametrizadas, integrando os unificados, uma ideia ainda nebulosa de derivada que parece dar o teorema. Porque o teorema, no fim, a gente está agora tentando entender o seguinte: no começo do curso, em algum momento, eu fiz um trabalho de classificação de espécies, né, como se eu fosse um biólogo alemão em visita ao Brasil no século XIX, né, e cheguei à conclusão que eu tinha lá várias coisas que era um teorema que dizia isso: integral sobre o bordo de M de alguma coisa é igual a integral sobre M da derivada dessa coisa. Já usei o M de variedade, o D de bordo e tal, mas... Então, a gente está em busca desse teorema, né, da compreensão desse teorema, que apareceu aqui experimentalmente, tem várias coisas. Então, eu classifiquei as espécies e disse isso aqui. Agora eu quero entender como esse negócio realmente acontece. E eu preciso unificar esses caras, porque não é possível que uma hora isso é uma função, outra hora é um campo de vetores que tem integral de linha, outra hora é um campo de vetores que tem integral de superfície, tem uma derivada que é o gradiente, uma outra que é o rotacional, outra que é a divergência, e não parece ter nada uma a ver com a outra. Então eu preciso unificar esses caras, unificar a derivada para unificar os teoremas. Então é por aí que a gente vai caminhar. Ok? Então, hoje foram os estudos preliminares. Vou ter que botar alguma ordem.